hoje, a 26 de maio de 2026. Sabe aquelas milhares de pastas de segurança do trabalho? Aquelas rigorosamente impressas, encadernadas, que ficam guardadas nos armários das empresas brasileiras? Uhum, conheço bem. As famosas pastas acumuladoras de poeira. Pois é, elas acabam de se tornar oficialmente papéis inúteis. Tipo, durante décadas, a nossa cultura corporativa tratou a prevenção de acidentes quase como, bom, como uma resolução de ano novo, sabe? Sim, aquela coisa de pagar a matrícula da academia e nunca ir. Exatamente isso. Você paga o boleto, o recibo fica lá na gaveta para mostrar que a intenção existia. Mas a saúde real da operação, no dia a dia, não muda absolutamente nada. Nada, zero. Mas, a partir de agora, o Ministério do Trabalho meio que cancela essa matrícula fantasma, porque entra em vigor o novo entendimento técnico sobre o capítulo 1.5 da norma regulamentadora número 01, a nossa famosa NR01. E olha, para quem achava que um calhamaço de papel resolvia a vida com a fiscalização, a realidade acaba de bater na porta de um jeito bem implacável. Com certeza. E é essa quebra de paradigma que assusta muito quem estava acostumado com aquele conforto da burocracia estática, né? Assusta demais, porque o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, ele deixa de ser esse recibo na gaveta e passa a atuar como um personal trainer implacável. Adorei a analogia. Um personal trainer da empresa. É tipo isso. É um sistema que acompanha a rotina ali da fábrica, do escritório ou do canteiro de obras. Ele corrige a postura da operação em tempo real e, mais importante, exige mudança imediata se a integridade física ou mental do trabalhador começar a falhar. Uhum. E o nosso objetivo nessa imersão profunda de hoje é justamente navegar por esse mar de mudanças sem afundar nas armadilhas do mercado, claro. A gente tem como base as diretrizes oficiais recém-publicadas pelo Ministério do Trabalho. Que são aquelas 22 respostas definitivas, né? Isso, 22 respostas sobre o GRO. Só que tem um detalhe que complica muito o cenário. Hoje em dia, a gente vê uma infinidade de consultorias, engenheiros, clínicas, vendendo uma espécie de fórmula mágica, sabe? Há o software definitivo para resolver a NR01, clássico. Exato. Com tanto ruído e tanta gente lucrando com a confusão, como é que as empresas conseguem separar o que é exigência real da lei do que é pura invenção de mercado? Esse é o maior perigo do momento, sem dúvida. Porque o pânico gera um mercado de soluções fáceis e muitas vezes totalmente equivocadas. A bússola, para qualquer profissional ou empresa, tem que ser estritamente o texto do Diário Oficial da União. Sim, a regra de ouro. Exato. E essas diretrizes do Ministério. Por exemplo, se uma consultoria chega e diz que a empresa é obrigada a usar a matriz de risco X ou Y, mas o Ministério não faz essa exigência, O que vale é o que o Estado diz. perfeito. O que prevalece numa auditoria é o entendimento do Estado. E para aplicar isso de forma inteligente, a gente precisa dominar a diferença entre a engrenagem do sistema e o retrato da situação. Você está falando da confusão clássica entre GRO e PGR, né? Exatamente, o pessoal confunde muito. No RH, até aquelas reuniões super formais de diretoria, essas duas siglas são usadas como se fossem sinônimos. O que é um erro absurdo. É tipo o gerente chegar e falar: gente, a gente precisa comprar um GRO para a fábrica. Isso sequer faz algum sentido prático. Não faz o menor sentido. Olha, para usar uma metáfora bem indireta, o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele é o sistema operacional de um computador. Tá, o Windows ou o Mac rodando ali. Isso. Ele roda em segundo plano o tempo todo. Fica processando informações, identificando perigos, recebendo dados de acidentes, monitorando o ambiente. É uma ação contínua. Baseada naquele ciclo PDCA, né? Planejar, executar, checar e agir. Perfeito, ciclo PDCA. Já o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é só o relatório que esse sistema imprime. Ah, entendi. É o papel gerado. Exato. A norma exige que esse relatório documental tenha, no mínimo, duas peças centrais. O inventário de riscos, que mapeia o que pode dar errado, e o plano de ação, que detalha o que vai ser feito para evitar o desastre. Então, um erro colossal é a empresa encomendar esse relatório numa gráfica ou consultoria e achar que instalou o sistema operacional na cultura dela. Matou a charada. Exatamente isso. Nossa,
E se a gente conectar isso ao cenário maior, a mudança vai muito além de só trocar o nome na capa do documento, né? Com certeza. Historicamente, o foco sempre foi muito restrito. Sim, tipo, o risco físico, o ruído de uma serra, ou o risco químico, tipo o vapor de um solvente, ou biológico num hospital. E a grande revolução agora é que o GRO obriga as empresas a colocarem sobre o mesmo holofote os riscos de acidentes. Tipo uma escada mal fixada, né? Isso. E, de forma inédita e muito explícita, os fatores ergonômicos e psicossociais. Nossa, e é nessa palavra, psicossocial, que as luzes de emergência disparam nos departamentos jurídicos. Disparam muito. O pessoal entra em desespero. As empresas acham que agora o Ministério do Trabalho vai exigir um psiquiatra de plantão no chão de fábrica medindo o estresse de todo mundo para colocar no inventário de riscos? E não é bem assim. Mas veja bem, o temor deles existe. Mas espera, essa não é uma preocupação válida da empresa? Quer dizer, medir o ruído de uma máquina é matemática básica, você pega um decibelímetro e pronto. Sim, é exato. Mas como é que uma corporação vai quantificar algo como pressão abusiva do chefe ou, sei lá, ansiedade por metas? E isso sem um checklist padrão do governo ou sem contratar um profissional de saúde mental para assinar o PGR? É uma ótima pergunta. E isso não abriria margem para um subjetivismo perigoso numa fiscalização? Exato, é isso que os gestores pensam. Mas a diretriz do Ministério do Trabalho, ela corta esse mal pela raiz ao explicar a metodologia. O texto oficial é super categórico. A norma não exige um profissional com formação específica exclusiva. Tipo, não precisa ser obrigatoriamente um médico ou um psicólogo. Não, a obrigação recai sobre a organização como um todo. É a empresa que tem que designar uma equipe multidisciplinar com conhecimento técnico compatível com a complexidade ali da operação. Entendi. A lógica é que o risco psicossocial para o GRO não é um diagnóstico de doença mental de uma pessoa. É uma falha na organização do trabalho. Olha, isso levanta um ponto interessantíssimo sobre o limite da medicina do trabalho, porque muita empresa acha piamente que a avaliação médica já resolve essa questão. Ah, isso é um erro clássico. O raciocínio comum é, bom, o funcionário passa pelo médico do trabalho uma vez por ano, faz os exames periódicos, pega aquele atestado de saúde ocupacional, ou ASO, e se tiver algo errado com a saúde mental dele, o médico vai detectar. É o que eles pensam. E aí a diretoria acha que o risco está gerenciado. Onde é que está a falha catastrófica dessa linha de pensamento? A falha está em confundir o doente com o ambiente que está adoecendo ele. As diretrizes do Ministério são cirúrgicas nessa separação. Como assim? A avaliação clínica do trabalhador, que tem o sigilo médico, ela foca no indivíduo. O médico vai atestar se existe um quadro clínico, tipo um burnout ou uma depressão. Tá, isso é o síntoma. Exato. Mas o GRO não olha para o indivíduo. O GRO investiga a sala de operação, a cobrança absurda, a cultura tóxica da empresa. O atestado de saúde ocupacional não substitui a avaliação do ambiente de forma alguma. Ótimo exemplo. O clássico call center. As planilhas do RH estão mostrando uma taxa absurda de absenteísmo. Dezenas de atestados médicos toda semana, relatando estresse agudo, crise de pânico, esgotamento. E se a diretoria depender só do departamento médico, a constatação vai ser puramente estatística. Exato. Os funcionários estão quebrando. Aí o médico assina o atestado, a pessoa vai para casa se recuperar e no dia seguinte a cadeira é ocupada por um novo funcionário. Que invariavelmente vai adoecer meses depois também. É a definição perfeita de enxugar gelo, né? Perfeita. E o GR entra justamente para desligar o freezer desse gelo todo. A equipe multidisciplinar responsável pelo PGR desse call center precisa ir até a operação e investigar a raiz organizacional. Fazer as perguntas difíceis. Isso. As metas de atendimento são impossíveis de bater numa jornada normal. O software de gestão bloqueia a tela e pune financeiramente o atendente que precisa ir ao banheiro fora do horário estipulado. Nossa, e isso acontece muito. Ou aquela cultura de humilhação pública por parte dos supervisores quando os números caem. Tudo isso compõe o cenário do risco psicossocial. O auditor fiscal do trabalho não vai entrar na empresa pedindo prontuários psiquiátricos, até porque a lei proíbe tem um sigilo. Uhum. Ele vai analisar o inventário de riscos para checar se a empresa mapeou essas práticas organizacionais tóxicas e, o mais importante, vai cobrar o plano de ação para desarmar essa bomba relógio. E isso nos leva diretamente para a linha de frente do nosso campo de batalha corporativo, a auditoria e a metodologia. A parte que dá mais dor de cabeça?
Aqui o pânico do gestor se renova com força, porque tem um medo muito palpável de que o auditor aplique uma multa estratosférica só porque a empresa usou uma planilha de matriz de risco com 5 colunas, e o fiscal prefere uma de 4 colunas, sabe? Ah, o preciosismo do formato. Pois é, ou porque faltou listar um risco super menor que nem altera a dinâmica do ambiente. Como é que essa fiscalização vai operar na prática, já que não existe um formulário oficial do Estado para seguir? O que é fascinante aqui é justamente a maturidade que o Ministério do Trabalho impõe com essa nova diretriz. Explica melhor. Não existe uma ferramenta estatal única. O governo não te dá um formulário em PDF para baixar e preencher. A norma consegue total liberdade para que a empresa defina as próprias ferramentas e metodologias. Liberdade total? Sim, mas essa liberdade vem com um preço alto. A justificativa técnica, a ferramenta escolhida, precisa ser tecnicamente fundamentada, tem que ser coerente com a realidade do local e documentada de um jeito robusto. Então o foco sai da estética da planilha e passa para a consistência técnica da prevenção. Exatamente isso, é a consistência que importa agora. E sobre essa consistência, tem um alívio temporário, mas bem estratégico, que entra em vigor exatamente hoje, não é? A gente viu no manual técnico uma regra de transição. Sim, sem dúvida. A partir de hoje, 26 de maio de 2026, inicia-se um período de 90 dias com caráter estritamente orientativo. Focado naqueles riscos psicossociais novos, né? Isso mesmo. O que isso significa na prática? Significa que a inspeção do trabalho vai adotar o critério da dupla visita. O auditor vai lá, avisa e depois volta. Exato. Ele vai na empresa, identifica a falha na gestão dos fatores psicossociais, orienta e notifica para adequação. Ele não aplica multa punitiva de imediato por essas regras novas. Mas, é fundamental a gente deixar muito claro, isso não é um salvo-conduto para negligência, né? De jeito nenhum. É só uma janela de tempo curta de 90 dias para estruturar a gestão de forma madura. Mas como que essa maturidade é testada no mundo real? Vamos imaginar uma fiscalização numa indústria metalúrgica. Não parece muito razoável acreditar que o auditor moderno vai sentar numa sala com ar-condicionado, tomar um cafezinho com o engenheiro, folhear um PGR maravilhoso, todo colorido. Cheio de gráficos em pizza? Isso. E ir embora satisfeito. Como que a teoria encontra a realidade lá no chão de fábrica? A fiscalização cruzada é o terror dos PGRs de fachada. Na metalúrgica, o auditor vai iniciar pela documentação, sim. Ele vai pedir os papéis. Primeiro o papel. Ele vai olhar o inventário de riscos e perceber que a máquina de estamparia pesada tem um risco de ruído crítico e um fator de risco ergonômico severo. Certo. Em seguida, ele vai lá no plano de ação verificar qual foi a medida que a empresa prometeu fazer para mitigar isso. Pode estar escrito lá: instalação de barreira acústica e implementação de rodízio de operadores a cada 2 horas. Até aí, nota 10. Tudo lindo no papel. E aí a mágica desaparece quando ele desce as escadas da administração. E vai pro galpão. Exato. O auditor cruza o galpão e vai até a máquina. Primeiro impacto, o ruído é ensurdecedor. A tal barreira acústica nunca foi comprada, muito menos instalada. Nossa. Segundo passo, ele interrompe a produção e vai conversar diretamente com o operador da máquina. E a resposta do trabalhador é que ele está ali, na mesma posição, martelando peças às 7 horas seguidas, sem nenhum tipo de rodízio. Porque a meta da semana atrasou e o chefe mandou acelerar. Clássico. O auditor também cruza essas informações do PGR com o sistema e-social, onde a empresa informa os dados previdenciários. Fica provado que o documento foi produzido só para cumprir tabela. E isso dá um problema enorme, né? Resulta em infração grave. E não pela ausência de uma assinatura no papel, mas pela total ineficácia da medida no mundo real. Sabe que existe também o inverso dessa situação, né? Que a diretriz oficial aborda de forma bem justa. É aquele medo das empresas de não listar absolutamente todos os riscos do planeta no inventário. Sim, o medo da omissão. O texto deixa claro que a ausência de um risco específico no documento não gera uma infração imediata, desde que a empresa tenha uma boa desculpa. Mas a desculpa não é bem o termo jurídico, né? Como é que se defende a omissão de um risco de forma técnica? Através de uma metodologia de descaracterização muito bem documentada. Descaracterização. Isso.
Se o auditor questiona por que não tem um risco químico mapeado num setor onde acontece uma solda esporádica, a empresa tem que apresentar o levantamento preliminar. Mostrar os dados, né? Sim, mostrar que através de medições técnicas e análise do tempo de exposição, aquele risco foi considerado ínfimo ou inexistente para causar dano. Tudo precisa ter um lastro, uma memória de cálculo. Exatamente. A infração só se materializa quando o perigo está lá, gritando na realidade do ambiente e é convenientemente invisível no documento da empresa. Certo. E essa fiscalização implacável nos leva para uma zona cinzenta imensa na economia de hoje. Terceirização. Exatamente. Se a punição dentro dos portões da indústria é tão rigorosa com os funcionários próprios, o que acontece quando o braço que se acidenta não tem o logotipo da fábrica no uniforme? É a grande teia da terceirização. Imagina o dono de um galpão logístico. Ele contrata uma prestadora de serviços para a manutenção do telhado ou para a limpeza noturna. É muito tentador para a diretoria pensar: a folha de pagamento não é minha, os EPIs não são meus. O problema não é meu. Isso. Se o terceirizado cair da escada ou sofrer uma intoxicação com um produto de limpeza, a culpa é inteira da empresa que assinou a carteira dele. É um raciocínio muito tentador. E juridicamente suicida. Suicida. Totalmente. A NR1 constrói um escudo em volta do trabalhador através do que a gente chama de dever de vigilância. Dever de vigilância. Anotado. A lógica da lei é a solidariedade e a gestão integrada. Se os serviços da empresa contratada acontecem dentro das dependências da contratante, os riscos interagem. Ah, faz sentido. O vapor tóxico que a equipe de limpeza terceirizada usa, ele não pede o crachá de quem vai respirar, né? Exato. Ele afeta toda a operação do galpão. Portanto, a organização contratante é obrigada a coordenar as ações de prevenção junto com a terceirizada. Vamos pensar num cenário de serviço público, por exemplo. Uma repartição que terceiriza o serviço de limpeza. Excelente cenário. A funcionária da limpeza usa produtos químicos bem agressivos para limpar o saguão e deixa o chão escorregadio. O órgão público, que é o dono do espaço, não pode simplesmente cruzar os braços e dizer: não tenho nada a ver com isso. Ele tem que agir também. Sim, ele precisa exigir o PGR da terceirizada, analisar as medidas de controle e, mais importante, integrar essas ações à rotina do prédio. Avisar os servidores, colocar sinalização conjunta. E se acontecer um acidente fatal? A justiça não vai olhar só para a microempresa de limpeza, que muitas vezes mal tem capital social para pagar um advogado. A responsabilidade civil, o pagamento de indenizações milionárias e até a responsabilidade criminal. Tudo isso recai de forma solidária ou subsidiária sobre a contratante que falhou no dever de gestão integrada. Nossa. Então pegar o calhamaço do PGR da terceirizada e só guardar na gaveta sem checar a operação? É assinar uma confissão de negligência, literalmente. Muito forte isso. E já que a gente tocou no tema de empresa de menor porte, as respostas oficiais do Ministério desarmam uma bomba que está prestes a explodir no comércio e nas pequenas indústrias, né? A questão da flexibilização. Exato. Existe uma regra de flexibilização para o microempreendedor individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte de grau de risco baixo, que são os riscos 1 e 2. Certo. Se não houver risco químico, físico ou biológico, elas ficam dispensadas de elaborar o PGR. E aí a manchete que circulou no mercado foi: a padaria, a loja de sapatos e o pequeno escritório de contabilidade estão livres da segurança do trabalho. Uma manchete péssima. Porque essa intenção do governo de desburocratizar acabou criando uma armadilha tão perigosa para esses pequenos empresários. Porque houve uma leitura pela metade, sabe? Motivado por aquela ansiedade de cortar custos a qualquer preço. A intenção do Ministério foi super louvável. Desburocratizar a vida do pequeno, né? Isso. Tirar das costas dele a obrigação de pagar caro por calhamaços de papel, inventários complexos. Mas a dispensa é estritamente sobre a elaboração do documento formal, o papel do PGR. O texto oficial alerta repetidas vezes: a dispensa do documento não afasta a obrigação de realizar o GRO. Ou seja, a gestão contínua dos riscos. Porque a física de um acidente não perdoa o tamanho do CNPJ. Falou tudo. A gravidade puxa um corpo para baixo do mesmo jeito no centro de distribuição gigante de uma multinacional ou no estoque de uma lojinha de bairro. Exatamente. Se o funcionário do pequeno comércio precisa escalar prateleiras instáveis ou carregar peso de forma excessiva, existe um risco de acidente e um risco ergonômico gravíssimo ali. E ele tem que agir sobre isso. Sim.
A loja pode até não precisar gastar dinheiro imprimindo o inventário formal de 100 páginas, mas o dono tem a obrigação de fornecer uma escada adequada, treinar a equipe, mudar o layout do estoque. A ausência da burocracia documental não isenta o proprietário da responsabilidade sobre a vida humana. É óbvio, né? Se um acidente grave ocorre e fica comprovado que não tinha nenhum gerenciamento real daquelas condições perigosas, A tal dispensa de PGR não vai salvar a empresa no tribunal de jeito nenhum. então, o que tudo isso significa na prática, quando a gente amarra todos esses pontos? A ampliação para riscos psicossociais, a fiscalização lá no chão de fábrica, o dever de vigilância sobre a terceirizada e a gestão contínua do pequeno empresário. A gente chega no conceito mais crítico do GRO, que é a resposta ativa à falha, né? Sim, o ciclo PDCA. O ciclo PDCA não é só teoria de administração, é a sobrevivência da operação. Como que a falha em manter esse organismo vivo afeta a empresa além da porta da fábrica? Vamos imaginar o ciclo da falha para ilustrar bem. Tá, manda lá. A empresa faz tudo certo no começo. Identifica um alto índice de acidentes com cortes nas mãos lá no setor de embalagem. O plano de ação determina a compra de luvas anticorte super avançadas. Eles executam a medida. Beleza, problema resolvido. Calma. Na fase de checagem que o GRO obriga que aconteça, descobre-se que a luva nova é tão grossa que o funcionário perde o tato. Ele não consegue embalar na velocidade que a meta exige. E o que ele faz? Por enchento, ele tira a luva para cumprir a meta e não ser demitido. Exato. A medida de proteção mitigou o risco de corte na teoria, mas gerou um risco ergonômico e de meta abusiva. Ou pior, falhou no propósito básico porque simplesmente deixou de ser usada. E aí a norma exige que a empresa admita essa falha e reinicie o processo. Obrigatoriamente. A organização tem que retroalimentar o sistema. O documento precisa ser revisado para propor uma nova solução. Talvez alterar o design da máquina, em vez de só jogar a proteção no colo do operário. O PGR não é o IPVA do carro que você renova uma vez por ano e esquece. Tem que estar vivo. Se muda o processo, se ocorre um acidente, ou se a medida de prevenção se prova inútil, a revisão tem que ser imediata. E as consequências operacionais e jurídicas para quem decide ignorar esse dinamismo não se resumem a uma multinha administrativa de 2 ou 3 mil reais, né? A conta chega de formas muito mais agressivas. As implicações têm o poder real de encerrar as operações de uma empresa. Numa fiscalização pesada, tipo na construção civil, se o auditor constata um perigo grave e iminente de desabamento que o inventário ignorou, ele emite um termo de embargo ou interdição na hora. A obra para. Para tudo. Cada dia de maquinário parado e operário ocioso sangra o caixa da empresa. Gera quebra de contratos, atrasos astronômicos com clientes. Além do desastre na justiça comum e na previdenciária. Com certeza. Se o pior acontece, a investigação do acidente vai pedir o histórico do GRO. Se ficar evidente que tinha negligência na atualização do plano de ação, o Estado age sem piedade através da ação regressiva do INSS. A famosa ação regressiva. É pesadíssimo. O Ministério Público prova a culpa da empresa por omissão e a Previdência Social cobra dessa corporação todo o dinheiro que o governo gastou com aposentadorias por invalidez ou pensões por mortes geradas por aquele acidente. É a ruína financeira quase que certa. Acompanhada, claro, de processos criminais contra a diretoria, que pode responder por homicídio culposo ou lesão corporal. Meu Deus! Pois é. Essa é a essência do que o Ministério do Trabalho exige com as diretrizes desse capítulo 1.5. A mensagem é brutalmente clara. Segurança do trabalho não é mais um puxadinho lá do setão de RH que só entrega bota e capacete e arquiva papel. tem que ser o coração da operação. É inteligência de dados, é gestão de processos, é proteção de patrimônio financeiro e, acima de tudo, humano. Exige o engajamento direto da alta administração, integrando a saúde mental, a ergonomia, a fiscalização dos terceiros na espinha dorsal do modelo de negócios. É construir uma verdadeira cultura prevencionista. Exatamente isso. Bom,
A gente chega ao fim da nossa análise profunda de hoje, dissecando o real impacto dessas normativas no cotidiano das corporações brasileiras. A teoria é vasta, as diretrizes são rigorosas, mas a lógica que sustenta toda essa arquitetura legal é extremamente pragmática. Sim, é para funcionar na vida real. E para encerrar o nosso mergulho nas fontes de hoje, eu deixo uma reflexão para ser levada para sua próxima reunião de diretoria ou para o próximo debate ali no chão de fábrica. Se o gerenciamento de riscos de uma organização é, no limite, o reflexo mais honesto de como o alto escalão valoriza a mente, o tempo e a integridade de quem constrói o lucro diário da operação, Uhum. o que o atual plano de ação que repousa aí na gaveta diz sobre a cultura real do local onde se trabalha? Fica esse questionamento no ar. Muito obrigada por acompanhar mais essa imersão e até a próxima análise profunda. Até a próxima, pessoal.